Olá pessoal, então vamos resolver mais um probleminha de aplicação. O problema que eu escolhi é o seguinte: nós temos uma cartolina quadrada de lado A e eu quero construir uma caixa sem tampa. De que forma? Cortando quadradinhos de lado X, ó, cada tamanhozinho aqui desse quadrado é X, e eu vou dobrar o restante assim e vou construir uma caixa sem tampa. Eu quero determinar o lado desses quadradinhos, ou seja, eu quero saber quem é X, de modo que o volume da caixa seja o maior possível. Então, o que eu quero fazer aqui? Maximizar a função volume, tá? Então, quem seria o volume da caixa? Nós temos que o volume, ele é dado por base vezes a altura. Quando eu dobro aqui, a altura da caixa é X e a área da base vai ter lado A menos 2x. Então, vai ficar A menos 2x ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é X, tá? E aí, aqui, eu tenho, então, uma função volume que só depende de X, tá? E aqui, gente, vamos lembrar que o X, ele pode ser um valor apenas menor que A sobre 2. E é lógico que é um tamanho, então ele tem que ser maior que zero, tá? Então, o X, ele tem que ser maior que zero e menor que A sobre 2. Porque se eu cortar um quadrado aqui de tamanho A sobre 2, ou seja, metade de A, não sobra base nenhuma, então eu não teria caixa, certo? Então, eu tenho a função volume que depende da variável X, visto que A é uma constante, que é o tamanho do lado da cartolina quadrada, né? Então, vamos derivar para encontrar pontos críticos. Ó, V' de x vai ser, que é um produto de duas funções, então eu vou usar a regra do produto. Olha, deriva a primeira, 2a menos 2x elevado a 1, vezes a derivada da de dentro, que é menos 2, né? Porque para derivar essa função aqui eu uso a regra da cadeia, vezes a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda, derivada de x, 1. E assim, V' de x vai ser, ó, repare que o A menos 2x aparece nos dois, ó. Então, eu coloco o A menos 2x em evidência. Aqui sobra, ó, menos 4x. E aqui sobra A menos 2x. Certo? Então, V' de x vai ser A menos 2x, que multiplica A menos 6x. Certo? Repare que a função V' é um polinômio, né, de segundo grau, e, portanto, nós vamos ver que os x que anulam esse polinômio, que serão os pontos críticos, tá? Quem são, então, os pontos críticos? É o x que anula esse e o x que anula esse. Ou seja, para encontrar os pontos críticos, eu vou pegar A menos 2x e vou igualar a zero, e ao mesmo tempo eu vou pegar menos 6x e igualar a zero. E aqui eu tenho que x é igual a A sobre 2, x é igual a A sobre 6. Esse ponto crítico aqui, ó, eu não quero ele, porque, olha só, se o x for igual a A sobre 2, eu vou ter um volume nulo, né? Então, eu não quero, nem vai ter caixa nesse caso, certo? Então, encontrei um ponto crítico aqui que eu acho que vai ser o bom para mim. O que eu faço para observar? Eu vou fazer a derivada segunda a fim de encontrar quem é a derivada segunda. Quando eu aplico o ponto crítico nessa derivada segunda, ela me dá, pelo teste da segunda derivada, se o ponto é de máximo ou de mínimo local, certo? Então, vamos fazer a segunda derivada. Como é que é? É um produto, então eu vou usar a regra do produto, ó. Deriva a primeira, mantém a segunda, mais, repete a primeira, deriva a segunda. Então, ó, V' de x, V duas linhas, né? Derivada segunda vai ser, ó, menos 2a mais 12x, menos 6a
mais 12x. Logo, V duas linhas de x vai ser 24x menos 8a. Quando eu aplico V duas linhas no valor crítico, ó, eu vou ter menos 6a, apliquei aqui no x, né? Que é um valor menor que zero, porque a é uma medida, né? Então é positivo. Apliquei o ponto crítico na segunda derivada e deu um valor negativo, eu tenho que esse x igual a sobre 6 ocorre máximo local. Por que que ocorre máximo local? Quem me garante isso é o teste da segunda derivada, que me garante isso, tá? Então, olha só, pediu para determinar o lado desses quadradinhos, então eu tenho x aqui. A resposta, então, é a sobre 6, porque ele é um ponto crítico, que a derivada segunda aplicada nesse ponto crítico me dá um valor, né, menor que zero, então o teste da segunda derivada me garante que ocorre um máximo local nesse valorzinho aqui, A sobre 6. Então, gente, se você tiver uma cartolina e quiser construir com essa cartolina uma caixinha sem tampa com maior volume possível, basta pegar e dividir o lado sobre 6 e recortar quadradinhos de lado sobre 6, certo? E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu curtir. Até a próxima! Tchau!